Shalom, pessoal. Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos. Hoje a live é com Bispo Naldo. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente iniciar. Nós vamos falar sobre alguns princípios da libertação. Vou colocar aqui. Shalom, Bispo! Shalom, Pastor Wesley. Graça e paz, né? Shalom. Que bom poder estar aqui nessa noite para levar até os nossos ouvintes, amigos, uma live que tenho certeza que será muito esclarecedora para todos aqueles que almejam crescer na graça e no conhecimento. Amém. Eu quero, primeiramente, me apresentar, depois o pastor Wesley irá se apresentar também, né? Mas sou o Bispo Naldo, bispo da AD Casa da Cura, por misericórdia há 22 anos. Sirvo ao Senhor por misericórdia há 47 anos. Pertenço a uma linha teológica pentecostal e estamos procurando viver para a glória de Deus a cada dia, pastor Wesley. Amém, glória a Deus. Eu sou pastor Wesley, acho que o pessoal me conhece um pouquinho aí, né? No canal aqui do Chaves. Eu sou presidente, pastor do Ministério Chaves do Reino. Tenho aí um legado sobre libertação, cura, né? Recebi esse legado da doutora Neuza Tioca. E estamos trabalhando aí para o reino. Somos um ministério paraclesiástico. Que significa isso? Um ministério que não é uma igreja, mas trabalha em prol do reino de Deus, né? Ajuda igrejas a trabalhar com libertação, cura, né? Treinamentos no profético, na adoração, na intercessão, da libertação. E nós estamos cooperando com o reino de Deus debaixo do consentimento e da direção do Espírito Santo também, né? E eu creio que hoje nós vamos... Estão me falando aqui para tirar os filtros, para ficar mais leve. Amém. E nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre libertação. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns temas. Aí voltou. Eu travei aqui um pouquinho, mas já voltei, né? Voltou. Tá. Existem alguns assuntos, pessoal, que geram bastante dúvidas, né? Com o pessoal. Existem algumas interpretações, às vezes, bíblicas, que podem dar vazão a 2, 3, 4, até mais interpretações, né, Bispo, da palavra. Correto. Nós queremos aqui, eu e o Bispo juntos, trazer alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que os irmãos possam ficar na questão da libertação, né? Um exemplo é a maldição hereditária, né? Que muitos acreditam que
biblicamente, a Bíblia fala que não deve fazer ou que não precisa. Mas nós queremos trazer alguns textos bíblicos, esclarecer algumas coisas, também trazer não só os textos, mas a nossa vivência da palavra, né, bispo? A vivência, aquilo que o Senhor nos dá, né, de experiência na palavra para trazer luz aos questionamentos, né? Porque a gente deve orar, né, bispo? Vamos consagrar ao Senhor essa Amém. live? Amém. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por este momento, por estarmos diante dos teus filhos que serão instruídos, esclarecidos concernente a uma temática tão importante para o crescimento da tua obra. Ser conosco, nos ajuda, no nome do Senhor Jesus, é que nós oramos ao Pai nessa noite. Pastor Wesley, primeiramente, eu posso dizer que, principalmente por sermos de uma raiz pentecostal, nós sabemos que a questão de cura e libertação ela foi veementemente combatida e devido a uma interpretação equivocada em relação cura, libertação, espíritos familiares, maldição imposta, isso e tantas outras vertentes. É claro que eu, como conhecedor, né, tanto da questão teológica, e como reitero, por ser de uma raiz teológica, do pentecostalismo, onde que há ainda uma grande dificuldade de compreensão em relação a essa temática. Os anos 90 foi veemente combatido, né, meramente dentro de uma questão de proteção e de proteções denominacional, por ter vindo a priori esse princípio de libertação da Colômbia e de outros lugares. Aqui no Brasil, a percursora, a doutora Neuza Quioca, Valnice Bilhones e alguns outros. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, pastor Wesley, que ninguém é PhD ou conhece plenamente tudo, não é? Eu tenho formação teológica, eu sei que hoje as pessoas no ramo, ou ramo não, no viés teológico pentecostal, veio com uma certa desconfiança o movimento de cura e libertação, com certo ceticismo. Alguns porque foram ensinados que esse processo de cura e libertação era uma lavagem cerebral, ou uma manipulação psicológica, ou então mesmo, até mesmo uma heresia. Porém, eu sempre fui um líder que procurei sempre não fechar o cânon da minha sabedoria e no sentido também de achar que uma determinada ponto de vista teológico ou um viés teológico diferente, muitas vezes, daquilo que eu aprendi, foi ensinado, tinha que ser visto como heresia. E tem coisas que não. E eu me permiti, pastor Wesley, só para que nós possamos começar essa live com muita graça e entendimento daqueles que estão nos ouvindo, eu me permiti reciclar-me, ouvir. Durante aproximadamente 6 anos atrás, eu tomei conhecimento através de uma pessoa de alguns acontecimentos que estavam ocorrendo na igreja dele. E ele diz: bispo, aqui nós temos um culto forte de sexta-feira, que é o culto de libertação. E pasme você, bispo, a grande maioria que tem encontrado libertação, que tem realmente passado momentos de cura e libertação, são os evangélicos da linhagem assembleiana. Eu tomei um susto, porque eu me recusei, pastor Wesley, a acreditar naquilo que ele estava dizendo.
Posteriormente, nós, aqui da De Casa da Cura, permitimos algumas pessoas fazerem o curso Cura e Libertação, a qual você, posso dizer que tem idade para ser quase meu filho, participava, pastor Wesley, e exauriu muitas coisas boas. E dali em diante eu comecei a ter uma compreensão maior realmente do que estava acontecendo no meio cristão. Coisas que muitas pessoas, muitos de nós pastores, ignoravam. E eu queria muito ouvi-lo nesta noite, né? Porque a concepção que nós tínhamos é que aceitou Jesus, olha, aceitou Jesus, está liberto, né? E, na realidade, nós estamos vendo que não é bem assim. Principalmente hoje, no meio gospel, né? Onde existe muita adesão à igreja e pouca conversão. Né? Então, meus olhos se abriram. Hoje nós temos na Casa da Cura o ministério eficaz de cura e libertação. É bem verdade que algumas vertentes teológicas às vezes podem diferir entre a questão de uma linha mais apostólica para uma linha assembleana, mas eu não posso jogar o bolo inteiro fora e dizer que o bolo inteiro está contaminado. Não, por experiência própria, por aquilo que nós temos vivido na Década da Cura, nós temos visto realmente a benfeitoria e o quanto o Ministério com Libertação tem sido benéfico ao reino do Senhor. Então, eu quero glorificar a Deus por sua vida, pelo Ministério Chaves do Reino, glorificar a Deus pela equipe que nós temos aqui. E eu disse, pastor Wesley, que é mais fácil hoje a gente ignorar, dizer assim, olha, isso não acontece, crente não precisa de libertação, não existe crente oprimido, fazer de conta que está tudo bem, ser um administrador do sagrado, do que realmente tratar as feridas da alma das pessoas. Então, eu tenho visto isso na igreja e tomei a iniciativa, juntamente com a equipe nossa aqui, e a coragem de romper com dogmatismo, com tradicionalismo, com legalismo, com formalismo, para ver Deus curar a vida das pessoas. Eu acho que o entendimento, a priori, dessa minha fala sobre o cura e libertação, eu acho que abre as portas aí para o senhor estar falando também daquilo que o senhor tem visto, daquilo que tem sido tratado, da questão de maldição imposta, de espíritos familiares. E vamos bater este papo gostoso aí. Amém. Glória a Deus. Pois é, bispo. Essa história de crente não ter opressão, não ter demônio, uma vez salvo, para sempre salvo, né? Essa história de se o crente endemoniar porque ele não era crente, né? A gente tem tido experiências, né? A doutora Neuza falava muito isso, né? A pessoa não acredita até ela ver uma pessoa que ela conhece, até ela testificar, porque até hoje eu ouço pessoas dizer isso, bispo. Não, se cair endemoniado é porque não era crente, não era convertido, era só convencido. Até uma pessoa da própria família, 30 anos de igreja, conhecendo profundamente aquela vida, né? Sabendo que a pessoa era crente de verdade, aí de repente um dia, quando a pessoa vai fazer uma renúncia muito específica de alguma área que a pessoa passou, a pessoa cai endemoniada. E aí a pessoa, peraí, eu conhecia aquela vida ali. Eu sabia que ela era crente. A pessoa não brincou de ser crente a vida inteira e está caindo endemoniada agora, tem alguma coisa errada, né? E conheço pessoas que tiveram que dar o braço a torcer, que realmente crente pode ter demônios. Essa é a questão mais intrigante, né, bispo? Como assim crente pode ter demônios, né? O pastor Wesley, deixa eu fazer algo, acho que o áudio do senhor cortou. Pode falar, bispo, estou ouvindo.
É uma coisa muito importante, eu acho que isso está sendo muito esclarecedor, e eu era muito cético em relação ao que o senhor está falando. Porque uma coisa é uma pessoa ser crente, uma coisa é a pessoa ser salva. Há duas distinções. Eu vi uma expressão de um pastor, um renomado pastor, que dizia assim: olha, é impossível um crente, um cristão, genuinamente salvo, que foi selado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que aquela pessoa é salva, ok? E, opressão, todo salvo pode passar por isso. Mas endemoniamento é algo que realmente não cabe na ideia nossa. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: você imagine, nós que somos templo e morada do Espírito Santo, o salvo, não estou dizendo crente, estou dizendo simpatizante, estou dizendo o salvo, que é templo e morada do Espírito Santo. Como pode o Espírito Santo alugar um dos seus cômodos para Satanás? É a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e realmente chega ao ponto de dizer que é impossível um salvo em Jesus Cristo, na pessoa bendita, selada, carimbada, com o Espírito Santo, propriedade, templo do Espírito Santo, endemoniar-se. Então, são pontos, muitas vezes, conflitantes. E quando o senhor fala aí, por exemplo, de alguém que está 30 anos na igreja, servindo ao Senhor, só está falando de cristão, de crente, participando da ceia, participando do coral, participando de orquestra, de alguém que o senhor já orou e esta pessoa caiu endemoniada. O senhor não está falando de opressão, o senhor está falando de endemoniamento. Isso realmente aconteceu e acontece no seminário de cura-libertação. É algo que realmente dá um nó na cabeça de muitas pessoas. Eu consigo compreender, não apenas de formação teológica, mas espiritual, que um cristão salvo, selado com o Espírito Santo, tempo mora do Espírito Santo, é impossível uma pessoa endemoniar. Opressão, sim. E porque agora a Bíblia é bem clara, pastor, pastor, nesse quesito, porque a Bíblia é o seguinte, pastor Wesley, não deis lugar ao diabo. Então, essa ordenança imperativa, essa ordem imperativa, é para o crente, é para o salvo, é para todos. Então, se a pessoa dá lugar ao inimigo, o inimigo com certeza entra porque acha legalidade. Então, é possível um crente salvo em Jesus Cristo, na sua concepção, selado com o Espírito Santo, ficar endemoniado? Pois é. Vou tentar de uma forma bem didática aqui, rápida, explicar como isso é possível. Quando nós falamos sobre o penhor do Espírito Santo, bispo, nós temos que entender que nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. E a partir da hora que uma pessoa recebe o selo do Espírito Santo, que ela se converte, que ela tem o Senhor como o seu Senhor, né? E ela é selada pelo Espírito Santo, isso acontece no espírito dela. No espírito. Então, demônios não podem habitar de forma alguma no espírito de uma pessoa que se converteu. Ok. Antes, ela pode ter, sim, demônios habitando no seu espírito. Porque ela não tem o Senhor, né? Então, ok. Isso ela pode ficar. Aí que acontece? Tem uma diferença entre endemoniamento e possessão. Ok. Uma pessoa pode estar possuída por demônios em seu espírito. Ela está completamente tomada. Mas nós temos que entender o seguinte: a pessoa que ela é convertida verdadeiramente, ela tem o seu espírito blindado. Acabou. Satanás nunca mais vai entrar no espírito. Mas ela tem uma alma. Eu costumo dizer, com toda a licença, a educação, que a nossa alma, bispo, ela é prostituta. A nossa alma, ela se vende para qualquer sentimento. Constantemente, a gente fica flertando com a ira, com o ódio, com o desejo sexual. A alma é prostituta. A alma, ela pode, porque a alma, ela é verdadeira, né? Paulo fala,
1 Tessalonicenses 5:23, para a gente se santificar no corpo, na alma e no espírito, nos três. Então, Satanás, ele consegue acesso. E aí vem o endemoniamento, não é possessão. Ele não vai tomar conta, né? O espírito imundo entra lá. Eu entendi. Claro, dentro da tricotomia, mesmo um salvo, como você bem explicou, ele pode, o Satanás, o inimigo, agir na alma, então, Na não alma. no espírito, na alma, que acede os sentimentos, pode haver essa opressão, possessão na alma, entende? E isso realmente são situações que é difícil explicar para aqueles que estão nos assistindo, que tem uma linha pentecostal, porque ele acha que a alma está blindada, o espírito está blindado e o corpo está blindado. E eu concordo, porque eu vi isso daqui. Não é que alguém me falou, eu presenciei situações como essa daí. A palavra é forte, contundente, né? Sobre a prostituição da alma, porque a alma, através da alma vem a ira, vem as pelejas, vem as contendas. Eu confesso para vocês que ao longo da minha vida eu conheci muitos religiosos, né? Que não se manifestou, não endemoniou, mas as atitudes deles eram pior que os ímpios. Então, para mim, havia uma influência maligna pior que aquele que nunca conheceu Deus. É verdade. Né? Isso era o quê? Na alma. Então, muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Outra coisa, pastor Wesley, não sei se o senhor concorda comigo, mas nós vemos, por exemplo, a tricotomia de uma forma muito simplória. Paulo diz, né? O meu Deus de paz, o santifica em tudo. Espírito, alma e corpo, não é isso? A tricotomia. E a gente vê dessa três formas. Mas o senhor acredita que a alma tem dimensões? Dentro da própria alma existem dimensões? Sim, a alma, ela... Se você é fácil explicar a alma pela psicologia, né? Sim. A alma tem a dimensão da mente, a alma tem a dimensão da vontade, a alma tem a dimensão das emoções. E todos esses lugares podem ser tomados por demônios se houver brecha. Porque, bispo, o crente fala assim: porque da Satanás não me toca. Mas não se converte do ódio. Vive uma vida de ódio. Então, essa área do ódio, por exemplo, está na dimensão da alma chamada emoção. A pessoa, ela vive uma vida de não perdão, né? Eu sou crente. Mas só que assim, brigou com uma pessoa, é ela lá, eu aqui, eu não tenho amnésia, né? E não tem nada a ver com a Bíblia isso. Então, se nós não vivermos o caráter de Cristo, a nossa alma, nós deveríamos ser imagem e semelhança do Altíssimo. Jesus, quando perdoa, ele devolve o mesmo lugar para pessoas como nós. Ele devolveu o lugar de assentar nas regiões celestiais. Por que eu não tenho que fazer igual? Paulo fala, Romanos 12:2, renovai-vos a vossa mente. Não se conforme do jeito que o mundo pensa. Renova a vossa mente. A gente sabe que tudo começa na mente e depois brota em palavras e atitudes. Se você não renova a mente e fica aqueles pensamentos horríveis, eu não sou nada, eu não presto, pensamentos pornográficos, pensamentos de morte, suicídio, a pessoa vive o dia inteiro pensando em se matar. Mas eu sou crente. Exatamente. Não é? Satanás não pode ler minha mente. Satanás não é sua mente, mas você fica numa cama deitado, toma remédio de tarja preta, não ora, não lê a Bíblia, não adora ao Senhor. Mas eu sou crente. Então, a alma, sim, pode abrir brechas para Satanás atuar. Né? Pastor Wesley, excelente sua explicação. Eu acho que os nossos internautas estão se deliciando com essa live. E isso é tão verdade que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, olha o que ele disse sobre essa questão da legalidade que o inimigo atua. Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aí. Novo. Pelo que deixai a mentira,
Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo, um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí diz aqui, não deis lugar ao diabo. Aí embaixo, no contexto, ele vai dizer de uma situação que vai abrindo legalidade para o inimigo agir, tratar. Olha o que ele diz, ó, aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra à toa. Agora imagine o cristão na igreja, participando da ceia, que só fala palavrão, que ainda continua com a mãozinha leve, né? Continua ainda Mas eu sou de situação. Jesus. Sou de Sou de Jesus. Jesus. Sou salvo. Satanás não pode comigo. Exatamente, pastor Ed. E muitas vezes se esconde atrás de um jogo de palavras de religiosidade cheio de vaidade e orgulho, muitas vezes religioso e intelectual. Então, Paulo vai dizer aqui, quando há essas legalidades, o inimigo age. Aí diz aqui, concluindo, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Pois é. Deus só age, o Espírito Santo só age quando há lugar, quando há legalidade para Deus agir. Quando há legalidade na carne, na alma, como o senhor bem explicou, o inimigo vai agir na questão da alma. Aí vai acontecer tudo o que está acontecendo, que muitos de nós pentecostais nos negamos a acreditar que isso acontece. Eu era um que até 6 anos atrás dizia, isso é impossível, um crente. Porque nós tínhamos a concepção que ser crente, ergueu a mão, está na igreja, é salvo. E, na realidade, não. Existe, eu vou falar muito mais forte aqui, pastor, mas me permita. Existe mais crente agindo sobre a influência do maligno hoje do que nós possamos imaginar. É verdade. Ô bispo, você sabe que tem um texto muito interessante na Bíblia do próprio Jesus, que Jesus deu a dica. Ele mesmo sofreu nessa área. Em Mateus 26:41, naquela situação do Getsêmani, Jesus fala assim, vocês não podem vigiar um pouquinho comigo, para que não entre em tentação. Ele fala, mas na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele deu a dica, a carne é a alma. Paulo, lá em Gálatas, ele fala do novo homem e do velho homem, que um guerreia contra o outro. Então, a palavra da base, o teu espírito, quando você se converte, é de Jesus, acabou. Só que, bispo, as pessoas esquecem que Paulo ensinou. Existe um alimento diário que você pode dar para um e para o outro. Tem 2 Wesleys dentro de mim. Tem 2 bispos Naldo dentro dele. Tem o novo homem e o velho homem. Alguém colocou aqui, ó. Eu achava que a partir da hora que eu me converti, o velho homem acabou. Não, senhor, isso não é bíblico. Paulo falou. Um milita contra o outro. Agora é o seguinte, a palavra fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, que não é sentido de orar, mas ele estava diante do Senhor de manhã, de tarde e de noite. Ele estava ali na presença do Senhor, né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, a psicologia, inclusive, fala, tem 2 lobos dentro de você, o bem e o mal. E eles estão lutando. Quem vence? Quem você dá comida para ele. A Bíblia explica isso. A palavra fala assim, Jesus disse, a minha verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, eu me alimento lendo a palavra, orando, adorando, entrando no secreto e recebendo o comando do Eterno. Se eu obedeço o Eterno, eu sou alimentado no Espírito. Mas a pessoa é de Jesus, né, bispo? Os que falam que não tem demônio para... Quando estão no secreto, quando ninguém está vendo, vê pornografia, se masturba, adultera, rouba. Mas eu sou de Jesus, né? Tem que entender o seguinte, o alimento que você recebe vai dizer quem prevalece na guerra. Então não adianta, é uma luta. Jesus disse, a carne é fraca. Tem que vigiar para não entrar em tentação. Então, não
dessa que a carne está crucificada. Tá nada, você tem que ir todo dia. Paulo diz, né, mortificar a carne é algo diário, é algo contínuo. E dentro de nós existe a natureza ainda edêmica. O homem carnal, o homem espiritual guerreia constantemente. Um querendo que você alimente mais a carne, outro alimente mais o espírito. E isso é uma realidade. Quem vai vencer? Quem você alimentar melhor. E pasme, vocês estão me ouvindo, internauta, essa live está sendo muito impactante para todos, porque nós achamos que no nosso conceito religioso, que se você pegar a igreja contemporânea, da igreja dos anos 70, 80, onde as pessoas viviam, pastor Hélio, uma vida de piedade, verdadeiro compromisso com Deus, de santidade, não tinha outro prazer a não ser Deus a cada dele. É diferente da igreja contemporânea. Então, muitas pessoas acham que eu erguei as mãos até Jesus, estou salvo. Gente, isso é um engodo. A libertação nem sempre acontece de uma hora para outra. É um processo. É um processo, e muito processo que vai demorar a vida toda. É você matar todo dia ali a sua carne, crucificar o velho homem. Paulo usa essa metáfora, né? Essa analogia, crucificar o velho homem, estou crucificado com Cristo, sepultar o velho homem, né? Ele usa essas linguagens para dizer o quão nós devemos estar vigilante. Por quê? Se nós não tivermos vigilante, a Bíblia diz, 1 Pedro 5, 8, que o inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. É triste nós dizermos isso, pastor Wesley. O senhor, mais do que ninguém, que no seu seminário, que nós temos compartilhado algumas coisas, mas é triste nós dizermos hoje que tem crentes da igreja que o caráter dele é pior que o ímpio. É muito pior. Eu costumo dizer que eu conheci uns diabos na vida que eu não gostaria de conhecer nunca. Estão aí nas frentes das igrejas, estão aí profetizando, e o caráter não foi tratado. E tem uns, pasmem vocês agora, que eles jamais endemoniarão. Eles jamais continuarão assim para a perdição eterna. Aí vai chegar em Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome fiz aquilo outro. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão cativos nessas áreas que o senhor ministrou. Então, é um engodo achar que todos estão, por estar na igreja, estão libertos. Não estão. É uma realidade. É verdade. Tem aquele texto também que Jesus ensinou, Mateus 12, né, bispo? Mateus 12, de 43 a 45, que fala que quando um espírito imundo sai, ele não está falando de gentil aqui. Ele está falando sobre libertação. Quando o espírito imundo sai, ele vai para lugares áridos, né? Ele vai querer voltar. Se ele achar, aí tem três situações, né? A casa vazia, adornada e limpa, né? Se ele achar a casa assim, vazia, adornada e limpa. Olha a dica. A casa não pode estar vazia. Né? Você expulsou o capeta, começou a se limpar, mas não encheu, né? Como que você... Paulo fala, enchei-vos do Espírito. E é uma ordem imperativa, né, pastor? Imperativa, não é essa ideia. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem imperativa. Pois é. E aí o que acontece? Tem crente que se converteu, expulsou demônio, às vezes está sem querer. Porque como que expulsa demônio, bispo? Você confessa o que você fez, você renuncia, eles têm que sair. Acabou. É assim que faz. O processo de libertação é tão simples, é que as pessoas elas não entendem muitas vezes a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer assim, bispo, por que que existe um ministério de libertação dentro da igreja? Não deveria existir. Porque se nós entendêssemos a palavra, crescêssemos na palavra, nós iríamos ser libertos pela palavra. Não é assim que fala? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Não o Chaves do Reino, não é Neuza Etioca, não é o Wesley, não é a pastora Elaine. Não é assim, é a verdade. Então tem crente
que foi liberto um dia pela palavra, porém desistiu da vida cristã, ou parou de orar, parou de jejuar, parou de levar uma vida de temor. E começou a praticar coisas de novo no seu secreto, onde ninguém está vendo. Só que a palavra fala que aqueles que saíram ficam ao derredor. E se eles entrarem, diz a palavra que o estado dela fica pior, porque ele volta com 7 piores. Na verdade, a conta é 8, né? Um que estava, mais 7 piores. E o estado da pessoa fica pior. Esse é o nível da geração incrédula. Tudo tem a ver com incredulidade, né? Então, tem crente por aí, os que combatem esse tipo de ministério, né? De ajudar as pessoas com cura, geralmente estão cheios, né, de cegueira e surdez. A palavra fala muito sobre isso. A cegueira e a surdez. Os demônios vão colocando véus. A palavra fala sobre os véus do pecado. A pessoa vai ficando cada vez mais cega. Então, ela fala uma coisa que não existe, que ela está cheia. Inclusive, nós vemos, Jesus estava ali para trazer a salvação. E os caras falavam assim, esse aí não expulsa a não ser pelo poder de Beelzebu. E Beelzebu atua nos religiosos. Né? O espírito da religião é Beelzebu, que é Baal-Zebud. Então, exatamente. porque ele vai colocando véus de encantamento, né? Ou véus de cegueira, surdez. Eles não conseguem perceber o seu próprio pecado, né? O religioso é assim, ele vê tudo em todos, mas ele é incapaz de perceber a sua própria nojeira, né? E isso é uma máxima hoje, né? Exatamente. É muito profundo essa explicação, pastor Wesley. Nós tivemos a oportunidade, né, de, ao longo desses anos todos, conhecer um pouco da igreja, daqueles que levavam Cristo a sério, o evangelho a sério, a vida de oração a sério, a vida de santificação a sério, né? Uma vida de devoção a sério. E hoje, no que tem transformado o mundo gospel a uma Babel, né? Não há conversão genuína, há adesão, há pessoas que não conhecem nada sobre Cristo, nada sobre arrependimento. Aliás, muitas pessoas chegam na igreja hoje e não há um discipulado eficaz. É verdade. Por exemplo, a pessoa veio do espiritismo. Vamos ver se eu posso dizer isso aqui agora, vamos processar. Ela veio de uma religião onde recebia entidades, ok? Ela vem de lá, vem para a igreja, ela ergue a mão, diz Senhor Jesus, e alguém diz, pô, está salvo. Não há uma quebra na vida dessa pessoa das alianças que ela fez no passado. Pois é. Ela recebia tudo quanto é entidade. E alguém acha que ela está na igreja, porque agora diz que é crente, se batizou, participa da ceia, do departamento, está salva. Quando, na realidade, ainda existe um vínculo e uma aliança no passado que não foi tratada e não foi quebrada. A igreja nunca fez isso. Eu não canso de me dizer, pastor Wesley, que eu conheci uma senhora que ela era dessas matrizes africanas e recebia entidades. E ela foi para a igreja, aceitou Jesus, e foi aquela festa toda. Ela houve o endemoniamento, houve a possessão, e oraram por ela, o demônio saiu. E, passado alguns meses, as pessoas disseram, vamos levar o batismo. Não discipularam a mulher, não trataram, não quebraram as alianças do passado, foram batizar. Quando foi batizar essa mulher, dentro da água o demônio pegou ela. E disse assim, agora vocês me batizaram, nunca mais vou sair da vida dela. E pasme vocês, até os últimos dias dela de vida, nunca houve um tratamento da igreja. Oxalá tivéssemos o curso de libertação. Essa mulher, até os últimos dias, ainda dava muito trabalho na questão da libertação. Então a igreja não se preocupa com isso. É mais fácil a gente achar que está tudo bem, aceitou Jesus, ó que maravilha, mas não há um discipulado sério, não há renúncia, porque salvação tem que ter renúncia, quebrantamento e uma vida com Deus.
Se não houver isso aí, o inimigo vai começar a continuar agindo na vida dessas pessoas. Eu conheci pessoas ao longo do tempo, pastor Wesley, que se nós falarmos isso aqui hoje, vamos dizer, meu Deus do céu, minha saudosa avó era uma pessoa que tinha tanta comunhão com Deus. Pensa, pastor Wesley, aquela senhorinha de idade que você pegava, olhava para o joelho dela, era aquele joelho que tinha calo, preto, de tanto orar. Era igual o Tiago, né? Apelidado de joelho de camelo. Aquela mulher tinha tanta comunhão com Deus que orava pelas pessoas para ela era liberta. O demônio tinha que passar em retirada. E eu nunca irei me esquecer que uma vez nós fomos orar para a pessoa. E dessa pessoa, pastor Ed, brotava alfinetes. Alfinetes. Uau. E as pessoas diziam assim, não, ela deve estar colocando isso. E foi ao médico, o médico enfaixou o braço e ela começou a reclamar de dor, de dor, de dor, de dor. Quando o médico tirou as ataduras, estava brotando alfinete novamente no corpo. Então, eu sei realmente o que é o mundo espiritual. Talvez alguém diga assim, bispo, a gente não pode viver por experiência. Gente, o evangelho é acompanhado de experiência. E se nós não tivermos... Por exemplo, eu tenho uma formação teológica, sou um teórico formado, mas só no campo acadêmico e na teoria. Não tenho uma prática? O que adianta isso tudo só no campo da racionalidade? Então, assim, o mundo espiritual, a questão da libertação é muito mais séria do que muitas pessoas imaginam. Verdade. As situações na libertação, bispo, muitas vezes, elas precisam ser pela fé. Eu costumo dizer, né, no seminário pessoal, porque libertação, as amarras, elas são invisíveis. As amarras, os cativeiros, né, espirituais, né, tem crente que está preso, né? Por exemplo, eu faço uma pergunta muito básica para provar ali pro pessoal, né? A gente sabe que se as pessoas conhecerem o evangelho de verdade de Jesus, elas vão ser libertas. Se você viver como Jesus viveu, aniquilando a si mesmo, como ele fez, você não precisa de libertação, né? Mas a questão é, tem que conhecer o evangelho através da Bíblia. Aí a minha pergunta no seminário sempre é assim. Quem aqui, quando vai ler a Bíblia, dá sono, dá dor de cabeça ou perde totalmente a vontade? Bispo, todo seminário eu faço a mesma coisa para fazer um levantamento e provar para o pessoal. 70% bispo levanta a mão. Exatamente. Há uma luta no reino espiritual, há uma batalha, porque Satanás sabe, se o pessoal conhecer a Jesus pela palavra de Deus, quem liberta é Jesus. O ministério da libertação é de Jesus. Ele é a verdade. Diz a palavra, ele, Apocalipse, ele é fiel e verdadeiro. Ele vive na verdade. Então, as pessoas têm amarras espirituais para não ler a Bíblia. Elas estão amarradas. Elas começam a ler a Bíblia, embaralha a mente, né? Pergunta assim, o que o seu pastor pregou no domingo? Pergunta se alguém lembra. Verdade. Eu desafio os irmãos aqui, ó. Você lembra tudo que o pastor falou? Se você lembra, você tem força para colocar em prática? Porque o profeta e o anjo da igreja é o pastor. E quem está pregando? Ele traz uma mensagem do céu ali, um pão que veio do céu, que se você comer esse pão, e comer o pão é que você recebe a palavra profética e aplica. Exato. Se você começar a aplicar a verdade, você vai ser liberto. Pergunta para quem? Na hora que começa a palavra, pastor. É porque o capeta não entra na igreja. Dá ciricutico, quer tomar a água que não tomou a semana inteira, dá um piriri que não deu, nunca deu. Então, vai no banheiro 3, 4 vezes. Eu estou dando aqui um exemplo um pouco bobo, tá? Mas eu quero explicar que as amarras e as opressões, elas são invisíveis, elas são muito verdadeiras. Satanás atua. Ele sabe, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Então, qual que é o trabalho de Satanás? Ele te enche de coisas para fazer que não é entender a palavra, orar, adorar. Exatamente. O pastor, isso aí que o senhor fala é muito forte.
Nós tínhamos, recentemente, um jovem nos procurou e disse que na igreja o inimigo vem e fala com ele. Olha, e tem muito cristão que acha que a igreja é um lugar blindado, né? Ah, não precisa orar para Deus blindar o lugar, não precisa orar para Deus repreender a atmosfera espiritual da maldade, não precisa criar essa questão de tudo, batalha espiritual, de tudo. Gente, é a realidade. Nós, como diz o outro, nós estamos em uma batalha espiritual, nós não estamos no parquinho de diversão, é uma batalha. E esse rapaz confidenciou-nos que o inimigo chegou para ele e falou no ouvido dele: por que você não levanta e mata todo mundo? Olha que a seta que veio no coração da mente de uma criança de 16 anos de idade. Estou falando de uma criança de 16 anos de idade. Então, é muito sério essa questão que nós estamos vivendo hoje. E, lamentavelmente, pastores, muitos pastores estão se tornando administradores do sagrado, que é pior ainda. Um pastor cego, uma igreja à beira do precipício. Um pastor que não ora, uma igreja pior ainda. Um pastor que não depende de Deus, uma igreja também que não depende de Deus. Né? Quantas vezes eu creio que você e eu muitas vezes no culto, Deus me dá o discernimento de como está o ambiente, quem está agindo no ambiente. Gente, vamos orar, dê as mãos, vamos clamar, vamos repreender. Há uma ação aqui que nós temos que banir no Jesus. Né? Porque é engraçado você achar que tem gente, não, a igreja aqui é lugar de culto, Satanás não entra. No livro de Jó vai dizer que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, a coisa ruim foi lá no céu. Quanto mais uma igreja, onde que a maioria vem para o domingo, lamentavelmente, pastor, domingo, a maioria, em vez de ser o domingo consagrado ao Senhor, alimenta o domingo com tudo quanto é coisa. É jogo de futebol na hora do culto, filme na hora do culto. Culto começa, vou dizer para o nosso culto, começa às 18 horas. Tem que chega às 18h30. Você imagina a mente dessa pessoa, como vem para o culto. Quanto que o nosso culto tem que ser realizado o dia inteiro, domingo do Senhor. Senhor, domingo vai ser só cumprimento, vou te adorar, vou glorificar. Já vim com culto. E a grande maioria hoje não. E você acha que isso não dá legalidade para o inimigo agir? É claro que dá. É verdade. Um outro questionamento, que eu acho que é interessante a gente dar uma pincelada, bispo. Eu creio que talvez seja uma das maiores dificuldades para algumas questões doutrinárias, que é a questão da maldição. Essa questão aí dá pano para manga, né, bispo? Muito. Essa daí dá muito pano para manga. Mas vamos lá. Mas eu queria trazer Eu queria que você abordasse a questão da maldição, dentro do conceito que vocês creem na questão de chave do reino, e a questão do espírito familiar. Eu queria que você desse essa deixa, porque eu quero entrar aqui para a gente falar alguma coisa. Vamos lá. Amém. Bom, esse assunto, bispo, ele é complexo, né? Mas eu vou tentar rapidamente passar para os irmãos, porque eu preciso ser bíblico, né? Correto. E não falar da nossa experiência, né? Okay. Porque se eu falar, qual que é, o povo condena, vocês só falam de experiência. Tem espíritos familiares? Então minha pergunta é aqui, será que você já percebeu que certas iniquidades, pecados que permanecem nas famílias, você já percebeu que uma pessoa tem, aí o primo dela tem, porque o pai tinha, porque o avô tinha, porque o bisavô tinha, né? E vai se perpetuando de pai para filho, né? O tio tem, porque não sei quem foi, né? Ah, e na minha família todo mundo foi feiticeiro, na minha família tem problema sério com perversão sexual. Ah, porque na minha família o povo tudo tem problema com bebida alcoólica, com vício. Então, as pessoas percebem claramente isso. Mas quando vai para a Bíblia, alguns questionamentos acontecem e se você não tomar cuidado, você até acha que a Bíblia entra em contradição. Por quê? Lá no Pentateuco, fica claro
Moisés ensinando sobre espíritos familiares e sobre maldição, né? Ok. Tem um texto muito claro em Êxodo 20, que está dentro do contexto dos 10 mandamentos, que fala assim, ó, o próprio Deus, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração, mas a minha graça, a minha bênção visita 1000, né? Tem um texto em Deuteronômio 23 que fala que a bastardia, que é quando uma pessoa tem relação sexual fora do casamento e tem filhos, há uma maldição sobre esse filho de 10 gerações. Porque ela nasceu fora do casamento, vai 10 gerações. Aí tem um outro texto em Levíticos, que eu acho que é o melhor de todos, né? 26. Né? Acho que foi até interessante ler. Eu vou molhar o bico, pessoal, porque eu tenho certeza que já vão querer jogar aí Ezequiel 18. Calma aí, que eu vou falar, tá? Eu vou explicar para os irmãos sobre Ezequiel, claramente, esse texto, que é o que refuta, né? Parece que entra numa contradição. Mas olha só, Levíticos 26, 40. Olha só. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição contra mim, que me levaram a opor-se a eles e enviá-los para a terra dos inimigos. Se o coração obstinado se humilhar, eles aceitarem o castigo. E aí ele fala que se arrepender, vai dar tudo certo, né? Era um povo que os pais não estavam mais vivos. Fala, se vocês confessarem o pecado de vocês e os antepassados. Né? Aqui está claro. Mas esse texto se aplica à igreja hoje ou a Israel? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Levítico, Deuteronômio, e aplicarmos muitas das coisas à igreja hoje, está totalmente fora do contexto, né? Eu acho que é importante, eu acho que talvez é a pergunta que muitas pessoas fazem. É evidente, por exemplo, que quando a pessoa entrega-se ao senhorio de Cristo, toda maldição é quebrada. Nós cremos dessa forma. Estou correto? Você tem toda a razão, bispo. Mas uma coisa que nós temos que entender. A partir da hora que eu aceitei a Cristo, né, o meu espírito é selado. Basicamente. Nós temos que entender duas coisas aqui. Existe uma responsabilidade a lei da responsabilidade, que é bíblica. Você é responsável pelo seu pecado. Okay. E aí que entra Ezequiel 18. Porque se você aplicar Ezequiel 18 para a maldição, você entra numa contradição com o texto de Levítico. Levítico e Êxodo, né? Olha só, veja bem, bispo. Os 10 mandamentos passaram? Eu não tenho que prestar mais atenção, porque é Velho Testamento, é Pentateuco, as 613 leis, elas foram, de alguma forma, passaram. Jesus pegou, simplificou tudo, agora é só a cruz, ama o Senhor teu Deus e o teu próximo, e tá tudo certo, né? O mesmo Jesus que simplificou as leis em duas, ele disse assim, ó, eu não vim cancelar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então ele não cancelou a lei. O pastor, eu ministrei domingo sobre isso aqui. Quando Jesus disse que ele não cumpriu, me perguntaram, Jesus cumpriu toda a lei? Ele está dizendo que ele não veio descumprir, abrogar, cancelar a lei, ele veio cumprir. Mas ele cumpriu toda a lei? Não. Ele cumpriu os 10 mandamentos, né? Porque Jesus curou no sábado, Jesus não apedrejou a mulher, foi pega no ato adultério, Jesus fez várias outras coisas que na lei, isso é no adendo dos 10 mandamentos, acrescentaram 613 mandamentos, não é? Como regras para cumprir a lei. O que Jesus cumpriu foi o decálogo, os 10 mandamentos, né? Então, esse ponto de vista é muito importante esse diálogo, porque nós vamos trazer à luz da questão, realmente, da questão do significado de maldição, né? Sim.
é interessante, né? Os 10 mandamentos, eles são válidos até hoje, né? E a questão da maldição, ela está lá. Então, se a gente entender o seguinte, existe a lei da consequência e a lei Sim. da responsabilidade. E isso é muito importante entender, porque Jesus, na figura do Pai, ele trouxe resolução para tudo isso. Mas o Pai é imutável, Jesus é imutável. E aquele que escreveu todo o Pentateuco não mudou. Tudo aquilo está lá. Claro que existem coisas que nós precisamos olhar, porque eram leis para blindar, para ajudar, né? Tem leis de saneamento básico, tem leis de relacionamento, tem leis para tudo, né? Por exemplo, não façam marcas no corpo para os mortos. Por quê? O povo de Israel às vezes imitava os povos pagãos em volta. Então, existe leis para blindar o povo. Ó. Esse tipo de atuação, quem faz é os adoradores de Baal. Vocês não podem fazer isso porque o caráter de Deus é este. Aí vinha uma lei, não pode fazer isso porque aquilo é de Baal. Né? Então, esse tipo de lei, não faça isso, blá, 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 blá. Tem leis que era para aquele tempo cultural. Mas, neste caso da maldição, não passou, porque ele está dentro dos 10 mandamentos que são eternos. E existe, agora entendam, Ezequiel 18, ele está falando claramente de uma situação onde o povo estava sendo aprisionado na Babilônia. E estava, quer dizer então, porque os nossos pais pecaram, a gente vai pagar? O que Ezequiel estava através, né? Deus estava falando através de Ezequiel. O seguinte, a responsabilidade do teu pecado é tua. Lá na eternidade, quem vai prestar conta do seu pecado é você. É isso. Isso é a lei da responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço. Só que existe uma consequência do pecado. É isso. Maldição não é responsabilidade, é consequência. Vocês estão entendendo, amados? Se vocês entenderem isso, fica fácil. Porque lá na cruz, Jesus levou tanto pecados quanto maldições. Então, a maldição é uma porta aberta que gera consequências. E se eu entender a consequência de um pecado, olha só, aqui está falando da idolatria. Olha lá, Êxodo 20. Se você adorar, tarararará, o próprio Deus visita com maldição. Se você fizer sexo fora do casamento e ter filhos, vai ter maldição sobre os seus filhos. Deuteronômio 23. E assim vai. Eu creio, pastor, de uma forma muito mais simplória, eu entendi perfeitamente o ponto de vista. Eu vou trazer uma forma, não que foi muito explícito, foi muito direto, muito claro, eu creio que não ficou duro para ninguém. Mais um exemplo para que você possa ter a plena compreensão. Vamos lá. Chefe de família, o pai. O pai é alcoólatra, ok? Bebe, gasta o seu dinheiro naquele que não é pão, tal, chega embriagado, ok. Ele vai trazer consequência apenas sobre si ou essa consequência vai vir sobre toda a família? Os filhos irão pagar por consequência daquilo que o pai viveu? Seja no álcool, seja no adultério, quer dizer, quando a Cã peca, não sofre só a Cã, toda a família sofre a consequência do pecado, que podemos dizer, de uma maldição por conta do pecado. E isso também é uma realidade hoje. Quantas famílias sofrem por decisões erradas? É evidente que perante Deus, cada um vai dar conta diante de si próprio, que a Bíblia diz aqui, mas há uma consequência de um ato que o pai fez, que o filho vai colher. Muitas vezes vai respingar na esposa, no esposo, nos filhos, e consequentemente. Eu acho que isso aí deixou claro, né, pastor? Sim, a Michela Mello colocou aqui, ó. Eles não vão pagar, eles vão sofrer. É diferente. Exatamente. Eles vão É sofrer perfeito isso. Vão sofrer consequências. Maldição não é pagar pelo pecado, é sofrer pelo pecado. Ok. Então, porque Satanás ele tem uma autorização. O que é uma autorização? A legalidade.
É legalidade. Que, na verdade, a gente chama de ilegalidade, é o que é legal. Ele deu uma ilegalidade para Satanás, né? Tem um padrão do céu. Você quebra o padrão do céu, entra Satanás. E ele aterroriza. Ele tem autorização, de acordo com a palavra, para visitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 gerações, e pode ser até que seja mais. A gente consegue entrar na palavra nisso, né? Bispo, no próprio Apocalipse, se você ler lá, né? Olha só o que diz Apocalipse 22, 3. Aquele que tem ouvidos ouça e interprete, né? Apocalipse 28, 3. Está falando da Nova Jerusalém, né? Olha só. Já não haverá nenhuma maldição lá. Por que que ele deixou claro em Mateus? Lá já não haverá maldição. Porque nesta terra tem maldições. Mas Jesus, depois da cruz, não quebrou toda a maldição? E aí tem que entender uma segunda coisa. Você pode quebrar, sim, maldições, se apropriando do que Jesus fez. Correto. Porque o povo, não, uma vez salvo, já quebrou tudo, não tem que quebrar mais nada. Jesus, Isaías 53, ele levou sobre si todas as doenças, todos os pecados e todas as iniquidades. Ok, se ele levou sobre si, aí fala, não, então ele já levou maldição. Mas então por que você continua pecando? Ele já não levou? Por que você continua tendo doença? Ele já não levou? Não, é só a maldição acabou. Tem maldição sim. Sabe como que você aniquila ela? Confessando, como diz em Levíticos 23, 40. Senhor, o meu pai foi alcoólatra. Tá no meu DNA isso aqui, ó. Eu assumi isso aqui, não quero mais não. Confessar diante de Deus e renunciar anula o direito. É fácil, gente. Só que você tem que saber o que foi feito. Mas como que eu vou saber o que foi feito 5 gerações atrás? É só saber como você tem pecado. Qual é o pecado que você tem escondido? Qual é o lugar que você não vence? Quando você lê a palavra, você é confrontado de um jeito que você começa a descobrir o que você faz que vai contra Deus. É só confessar. Às vezes, você só herdou. Está no seu DNA. Eu estava lendo agora, bispo, um artigo científico, né, de um doutor, dizendo que é comprovável o que a Bíblia diz sobre maldição hereditária na genética. Eu vou ler um trechinho, olha só. Ele fala assim, ó. Passamos a reconhecer que os nossos sentimentos, as nossas emoções não se limitam a uma momentânea alteração no sistema genético. Agora, as nossas contínuas descargas adrenérgicas decorrentes dos nossos conflitos internos constroem uma programação neurofisiológica que se instala ao longo da nossa vida, nos induzindo e nos controlando de forma involuntária o sistema cognitivo e fisiológico, independente do estímulo da pessoa, registrado no DNA. É uma comprovação física, genética, de que tudo que eu faço é registrado no meu DNA. E lembrando, aquilo que está registrado no meu DNA vai para o meu filho. Sim, com certeza. Você vê que a importância de um diálogo amplo, né? De se permitir não se fechar dentro do seu mundo, dentro da questão do seu dogmatismo religioso, dentro da cegueira religiosa. Não é aqui. Hoje a ciência está comprovando essa questão toda. Não é? Seria importante, pastor Wesley, se o senhor pudesse citar a fonte aí, para que as pessoas pudessem pesquisar essa informação tão relevante que o senhor está ministrando aí, falando aí. Está escrito assim, ó, maldição hereditária, descoberta metafísica, a equivalência baseada em evidências entre a iniquidade bíblica e a epigenética científica, de Guilherme Melo Marques Rodrigues. O site é núcleodoconhecimento.com.br, Ciência da Religião, Maldição Hereditária. Maravilha, pastor, muito relevante.
Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Sei que vai se estender, nós já estamos com uma hora de live, pastor. E a participação do nosso pessoal está maravilhosa, né, pastor Cid? As pessoas estão interagindo, isso é muito, muito importante. Dentro dessa questão de maldição hereditária, a questão dos espíritos familiares, vamos lá, o que o senhor pensa, o que as chaves do reino, com libertação, existem espíritos familiares, pastor? Sim, existem espíritos familiares, né? Agora eu posso falar de experiência, ok? Porque eu já provei para os irmãos algo que é bíblico. Eu tenho muito temor ao Senhor, porque os irmãos vêm... porque não existe pronto, né? Então, nós já explicamos o que é bíblico, né? Então, eu entendo. Maldição hereditária no sentido de você assumir a carga de perdição, não existe. Cada um vai responder pela sua responsabilidade. É consequência. Agora, estas consequências acarretam o quê? Nós descobrimos ministrando, né? Bispo, eu queria ter tempo para contar as minhas experiências aqui que eu já tive, né? Eu peguei uma vez para ministrar um filho de pastor. Olha que interessante. E esse menino, 2 metros de altura, na hora que começou a renunciar a certas coisas, o menino, bispo, ele nunca foi católico, nunca foi espírita, nunca foi nada. Filho de pastor, andou na linha certinho. De repente, quando ele fez uma certa idade lá, seus 20 e pouquinhos anos, no meio da adoração, começou a endemoniar dentro da igreja. Filho de pastor começou. E o pastor começou a ficar envergonhado. O que você está fazendo escondido, moleque? O que está acontecendo? Não, pai, eu prometo, eu não estou fazendo nada. Ele não entendia nada. Aí levaram ele no ministério para a gente fazer a libertação dele. Amados, ele era um menino forte, novo, mas é forte, grandão, uns 2 metros de altura. Na hora que ele endemoniava, ia 10 irmãos segurar ele, não conseguia. Era um negócio de doido. Aí a ficha dele caiu para eu ministrar, né? Bispo, eu fiz em torno de 5, 6 ministrações que demoraram 4 horas com aquele menino. Meu Deus, 4 horas, pastor Wesley? Era endemoniamento atrás de endemoniamento. Só que no começo eu não consegui descobrir o que era. Nós íamos cancelando. Eu, logo no começo, descobri que era, assim, maldição hereditária. Eu não sabia qual era o problema, onde ia chegar, né? Então, cada administração, a gente tirava um espírito dominador que estava nele. A gente tirava, cancelava, via onde que tinha entrado e mandava embora. Só que tinham muitos lá, não eram poucos, né? Era uma Enfim, religião, então? eu diria que sim, bispo. Ele herdou, né? Mas a gente achava que tinha tirado tudo e ele continuava endemoniando, né? E a gente, meu Deus, será que a gente não sabe? Desaprendeu a ministrar? O que está acontecendo? Olha só. Na última ministração, tinham pessoas que tinham visão aberta e um profético muito aguçado, de ouvir a Deus mesmo, né? Então, eu ministrei aquele irmão, tinham 3, 4 intercessoras, assim, nós pedimos, né? Que naquela ministração fossem pessoas bastante... que já tinham um ministério profético com experiência, né? E aí Deus mostrou o seguinte, que a bisavó daquele menino, que ninguém conheceu, né? Nem o pai tinha conhecido, ela foi uma bruxa de alta patente. Bruxa de monte, de montanhas, de fazer pactos nas montanhas, né? E ela tinha um espírito muito específico, né? Que manifestava nele e falava o nome. Que eu não vou falar aqui porque eles gostam de falar os nomes dele, né? Mas é um espírito alto, não é um demoninho, bispo. Na hora que aquele bicho descia, a sala ficava gelada. E a gente dava o comando para ele sair, ele não falava, não, você não tem patente para me tirar daqui. A gente tinha que pedir para Jesus e tirar ele de lá. Era uma luta. E aí, Deus mostrou que aquela sacerdotisa, que era a bisavó dele, tinha consagrado os primogênitos para levarem o seu sacerdócio. E havia uma profecia que o próprio demônio tinha dado para ela, que o bisneto primogênito dela,
daquela mulher levaria todo o sacerdócio dela. Meu Deus. E ali nós tiramos o demônio, fizemos ele confessar isso diante de Deus, né? Para que ele pegasse aquele sacerdócio e estampasse e colocasse na cruz, como fala em Colossenses, né? A palavra em Colossenses fala que na cruz foram o nosso escrito de dívida. Nós fizemos até um ato profético no dia. Nós pedimos para ele escrever aquilo no papel e fala assim, e declara agora, eu estou pregando meu escrito de dívida na cruz. Eu rejeito o sacerdócio da minha bisavó. Eu confesso todos os pactos de sangue que ela fez, confesso todos os pactos de vendendo a alma, todos os dons mediúnicos, tudo que ela fez, todo o derramamento de sangue, renunciamos, demora bastante para fazer isso. E ele colocou na cruz. E, de repente, desceu um espírito altíssimo nele, que não queria deixar ele falar, que não era o espírito da avó. Na hora que ele desceu, eu levei uns 15 minutos para conseguir fazer aquele bicho falar. Porque ele não saía, então ele tinha que falar quem era, né? Enfim, olha o que eu aprendi aquele dia. O espírito que desceu era o guardião dos espíritos familiares. Uhum. Aquele espírito, ele tinha a incumbência de passar de pai para filho a iniquidade. Ele chamava guardião das gerações. Ele veio do segundo céu. Nós vimos do reino do Espírito que ele era um soldado enorme. Ele era tão grande e ele desceu, bispo, como um soldado mesmo, de joelhos e com a mão assim no chão. Na hora que eu consegui fazer ele falar, ele olhou para mim assim, você não tem patente para falar comigo? Aí eu falei assim, mas Miguel, quando lutou contra Satanás, disse que o Senhor te repreenda. Então é o seguinte, eu não luto contra você, Satanás. Jesus vai vir aqui lutar contra você. E foi muito interessante que quem teve visão aberta viu como se fosse uma escada de ouro abrindo assim. Bispo, o próprio Jesus veio na sala. Eita. Eu vi o bicho se curvando assim, ó, e colocou a cabeça no chão, nos pés de Jesus. Eita, glória. Aí nós oramos, Jesus, ele já confessou. O senhor pode, por favor, pegar esse bicho e tirar ele para nunca mais voltar? Na hora o menino caiu no chão. Bispo, Até hoje. nunca mais esse menino ficou endemoniado. O pastor Então, Wesley. eu aprendi que existe um guardião. Exato. Entendeu? Até Existe um guardião que ele vai guardando os espíritos verdade, familiares. verdade. Eu sinto a presença de Deus aqui. A verdade, pastor Wesley, é o seguinte, que essa superficialidade que muitas pessoas vivem hoje, da fé, de igreja, é como parece que eu, o senhor, nós estamos vivendo algo assim que parece um conto de fadas, parece uma história hollywoodiana, um filme de algo de ficção. Parece que isso não existe, parece que é utópico, e isso é fato. Eu conheci uma pessoa que a avó dela também tinha essas questões e foi se perpetuando na geração, não é? Então, existem muitas pessoas que, lamentavelmente, não têm esse conhecimento que nós vivemos, que nós estamos cientes. E estão escravizadas, porque a pacto, guardiões que estão agindo na geração, espíritos familiares que estão agindo até hoje na geração de muitos filhos. E todos têm, viu, bispo? Não dá para a gente explicar aqui. Nós temos um curso para explicar isso, né, bispo? Sim. Mas como que atuam esses espíritos familiares? Eles não conseguem ativar todas as iniquidades em uma pessoa, mas eles conseguem ativar alguns. Uhum. Por exemplo, o bisavô de tal pessoa foi alcoólatra e nunca mais ninguém pecou com o alcoolismo. Mas a gente tem que entender o seguinte, Satanás, ele anda ao redor. Ele vai fazendo cenas, situações, usa o pai, usa a mãe, usa o tio, para lançar palavras, sentimentos, um abandono aqui, um trauma ali. Como que entra alcoolismo na vida de uma pessoa?
O álcool é um subterfúgio emocional. A gente sabe, se você entender. É o Então, escapismo. Satanás, ele faz um cerco para o quê? Para que a pessoa queira usar. Então, ele faz o pai abandonar, faz a mãe não sei o quê, faz alguém abusar, tarará, tarará. Entra uma dor muito grande, então ela vai fazer o quê? Ela usa depois o álcool para afogar suas mágoas, mais ou menos assim dizendo. Então, ela faz uma situação para ativar o que estava no bisavô. Aí, se ela começa a beber em grande quantidade, o espírito entra e ativa nela, no DNA dela, aquilo que já está registrado. Entende? Então, Ok. ele não consegue atuar em todas as maldições. Porque quando você vê lá em Ezequiel 18, você percebe que eles não têm todo o poder. Mas eles conseguem usar uma situação, a cultura, principalmente os pais, tá? Principalmente os pais. Uma família disfuncional, eu diria que é o jardim da perdição e da ativação de maldições. Exatamente. A mãe disfuncional ativa maldições, o pai principalmente disfuncional ativa, porque a criança, ela é o que os pais são. Eu costumo dizer, bispo, você quer saber quem é religioso de verdade que esconde pecados? É só ver como a criança se comporta na igreja. É assim. Porque o pai e a mãe é o santarrão, a santarrona. Mas você vê como a criança ela reage. Ela não obedece, ela é estúpida, ela bate, ela xinga, ela. Enfim, a gente poderia ficar falando aqui, né? Esta criança, ela vai ter portas abertas por causa do pai. E são assim que as maldições são ativadas. Né? Você vê tanta gente hoje, bispo, me perdoe falar, mas quando você vê uma pessoa sendo a favor do aborto, sendo a favor de certas leis que são aprovadas, Exatamente. indo numa direção política demoníaca, sabe o que é isso? Existe uma cegueira, né? Se você ler a Bíblia, não vou falar aqui porque vai demorar muito. Sim. O que a maldição faz, bispo, na vida de uma pessoa? Principalmente cegueira, surdez. A pessoa Atinge a fica mente surda, primeiramente. Certo. a mente dela fica tomada. Mas você vê uma pessoa militando pelo sexo do mesmo, casamento do mesmo sexo, né? Militando pela perversão sexual, militando pelo aborto, sabe o que é isso? Existem maldições ativadas nessa vida dessa pessoa, né? E assim Exatamente. vai. Exatamente. Pastor Wesley, nós estamos já 1h20 de live. Pastor Sina aqui está quase dormindo, coitado, cansado, está cansado. Está acompanhando. Como é que está aí a interação do povo, Pastor Sina? Está muito bem aí? Que bom. Bispo, nós Pastor temos Wesley, 145 pessoas online. que benção, graças a Deus por isso. Sinal que o povo está sendo esclarecido, está gostando. Eu glorifico a Deus, pastor Wesley, de verdade. Esse dia alguém me perguntou, né? Bispo, há quanto tempo? Porque sempre é um choque, né? Nós somos aqui de uma raiz assembleana, né? Sempre há aquele choque, né? Como eu já expliquei aqui do início, né? A questão de toda a celeuma que houve. Quando que o senhor começou a abrir essas portas para ter esse entendimento de libertação? Olha, há 6 anos atrás. Todo líder prudente, ele nunca faz a mudança da hora para outra. Ele sempre pede direção a Deus, se cerca de pessoas de inteira confiança. Hoje eu tenho aqui no ministério pessoas que nós amamos demais, pastoras, pastores, que costumo dizer, são aqueles que varrem o porão da embarcação chamada igreja. São aqueles que tiram os ratos, a barata, o lixo, está de putrefação. Então, eu agradeço a Deus. Faz 6 anos atrás, nós começamos a ver entendimento, alguma coisa que eu não entendia, eu perguntava. Eu sou dono da razão, né? E eu comecei a ver uma realidade, que a igreja está enferma, que a família está enferma, que existem, sim, espíritos familiares que atuam nas famílias. Eu
fui testemunha disso. Eu, muitas vezes, orei por pessoas que estavam vivendo essa influência. Conheço pessoas hoje que carregam no DNA esses espíritos familiares. Então, é realidade. Mas, graças a Deus, pela pastora Elane, pastor Sidney, pela Vani, pela Edivânia, pela equipe hoje que nós temos aqui, de Ministério com Libertação na Casa da Cura. Né? Alguém diz, bispo, o senhor está dando um tiro no pé, abraçando essa teologia, esse modismo. Isso não é um modismo, isso é uma realidade que muito... Eu vou dizer aqui, pastor, que não se assuste. 80% do meio evangélico hoje estão vivendo pai de conta, entendeu? É mais fácil achar que nada disso acontece, que o que o senhor está falando, que eu estou falando é utópico, que está tudo certo, que aceitou Jesus, tá ok, que não existe mais maldição, que não existe mais... Isso é uma irrealidade aos olhos dessa pessoa. E nós sabemos que os porões da igreja estão entulhados de adultério, de mentira, de fornicação, de DNA corrompido, de mau caratismo, de assassinatos, de roubo, de bestialidade. Estamos vivendo um par de conta. Em um culto canta minha gente, sem tratar da alma das pessoas. E eu glorifico muito a Deus, pastor Wesley, de verdade, pelo Ministério Chaves do Reino, por sua vida. Eu glorifico a Deus pela Casa da Cura. Hoje, Casa da Cura, pastor, tem uma estrutura muito maravilhosa. Hoje nós temos psicólogo na igreja, nós temos terapeuta, bispo é terapeuta, pastor André é terapeuta, nós temos o Ministério de Cura e Libertação, nós temos o Ministério de Intercessão, nós temos o Ministério de Clínicas Pastorais. Então, há uma igreja que cuida da alma como um todo. Né? Hoje, a visão nossa não é de tribo, mas é de reino. Um dia alguém falou para mim, bispo, o senhor não se sente incomodado? Vinha aquele povo da chave do reino para a Casa da Cura. Então, gente, a minha visão é única, é reino. É reino, a minha visão não é tribo. Eu, pastor Wesley, nós temos uma afinidade muito grande. Eu sou de início esposa, pastora Priscila, que é como uma filha para mim. Nós temos uma aliança com o pastor Johnny, com Chaves do Reino, com a Igreja da Tenda. Então, a nossa visão é reino. Eu me coloquei na brecha para ser um libertador também, um agente de cura e libertação na Casa da Cura. Não importa o que os outros pensem, deixe de pensar, o que fala, deixe de falar. Eu não posso negar aquilo que tenho visto e ouvido. Os resultados falam por si próprios. Inúmeras pessoas têm alcançado a libertação, têm sido curadas através do Ministério Chaves do Reino, e eu só tenho a agradecer. A maldição imposta é uma realidade, pastor. Outra coisa que eu queria falar com o senhor aqui agora, nós vamos tratar nesse escopo final. Maldição imposta. Acontece, pastor. Pega em crente, pastor. Alguém diz assim, lançar uma maldição, fazer uma obra de macumbaria, de feitiçaria, voodoo. Pega em crente, pastor. Vamos lá. Essa pergunta é capciosa. Já falamos sobre maldição hereditária, já falamos sobre espírito familiar. E maldição imposta. É possível que o crente está debaixo, vivendo sobre o princípio de maldição, pastor? Bispo, é uma pergunta capciosa e eu diria maravilhosa, né? Tem um momento no seminário que a gente começa a orar para quebrar qualquer tipo de maldição por palavras, por exemplo, né? Bispo, é incrível como o povo começa a cair. Não, quebrar pastor, repita. O senhor está dizendo de crente que participa da ceia, que participa pastor Wesley, repita, que é cheio do manto. O senhor já viu alguma profeta cair nessa hora? Profeta, missionário, pastor. Outro dia, fui quebrar a maldição que, olha só,
um pastor em pecado colocou a mão sobre as ovelhas dele. Na hora que a gente foi quebrar a imposição de mãos contaminada, o irmão manifestou uma legião inteira. Misericórdia! E era Pastor, isso é pastor. fato mesmo? Era Isso não é pastor. história, não é fato mesmo? Pastor. Ele passou muita vergonha, tadinho. Eu fiquei com dó, porque esse pastor, ele foi um grito dele ir para um seminário, né? Nunca participou de libertação, porque pastor é intocável, Sim. bisquirubim, né? O Ai, orgulho e a pastor. patente É. pega muitas vezes. E aí ele começou a passar por uns perrengues, casamento sendo destruído, vida financeira, vida profissional, tudo sendo destruído, aí foi para o seminário. Primeira renúncia que fez já caiu. Meu Deus do céu. Como ele tinha hora que tinha que tirar ele, porque era tanto demônio, né? Mas a minha pergunta, né? Irmãos, por que que pega? Né? Entenda o seguinte, eu vou tentar ser o mais didático possível para os irmãos. Ninguém é perfeito, e essa história, uma vez salvo, para sempre salvo, né? Que Jesus levou todos os pecados na cruz, então não tenho mais. É o seguinte, pecado continua tendo um salário. E é a Né? morte. É a morte. Então, se você pecou, entenda. Você, imagina que é uma cidade murada, certo? Tá aqui você, e você é uma cidade murada. Os muros dessa cidade é o próprio Jesus. Okay. Ele é o seu cerco. Ele é o seu escudo. Ele é o seu baluarte. De repente, você começa a atuar na mesma atitude que o inferno. Você não está atuando como Jesus. Aí minha pergunta, Jesus permanece como escudo com quem está dando a mão para Satanás? Então veja bem, esse muro começa a abrir brechas. Sim. Ai, porque maldição sem causa não tem pouso. Amém. Qual que é a causa? Vai entender o hebraico, o grego, para você entender o que que é. Maldição sem causa não pousa. Qual que é a causa? A legalidade. É o direito legal. É o direito legal. É isso aí. Então a pessoa é o seguinte: feitiço não pega em mim, mas a pessoa, a cada raiva que ela fala, é 5 palavrões. Né? A pessoa, você sabe, bispo, que eu ministrei uma ex-bruxa e ela falou assim: existem alguns pecados que são invisíveis para as pessoas. E se tem crente que não sabe o que é inveja, ela falou o seguinte: olha, os demônios apontam para a gente em quem lançar feitiço. Por quê? Olha só o que a ex-bruxa me disse. Bispo, eu levei um tempão para ministrar essa mulher. Foi uma luta, porque ela tinha feito muita coisa. Mas eu aprendi muita coisa também, porque ela fez muita maldade, né? Ela falou o seguinte: os demônios apontam quem nós podemos lançar feitiço. Porque se nós lançamos feitiço para uma pessoa altamente evangelizada, no sentido, ela tem o evangelho concreto nela, ela vive. Ela tem escudos que eles são como se fossem polidos. Olha só o que ela falou. E esses escudos são como espelhos. A armadura da pessoa é impenetrável. Os escudos são impenetráveis por causa da vivência do evangelho. Uhum. Aí na hora que o bruxo lança o feitiço para uma pessoa dessa, bate no escudo e volta. Sim. Só que quando volta 10 vezes mais forte para o bruxo. Só que pessoas que têm certos pecados que elas não percebem e elas vivem uma vida cotidiana daquele pecado, a armadura dela não tem brilho, não tem luz e tem brechas. Então o bruxo lança o feitiço e passa exatamente pela brecha que ela tem. Vamos supor, eu sou crente, mas ela vê pornografia e se masturba e é casada. Sabe em qual área da armadura que ela vai passar? Na área do cinturão da verdade. O
o feitiço não só pega, mas ele entra e atua. E, a, e o feitiço é como se fosse uma atmosfera que fica em volta da Uhum. pessoa. Faz tudo de errado. Às vezes o carro começa a bater, a pessoa Uhum. começa a perder as coisas na finança, ela começa a ter pensamentos que não é dela, ela começa a não conseguir mais resistir às tentações, porque o feitiço entra. Então, e uma coisa muito importante para se entender também, qualquer palavra de autoridade é lei e decreto no reino espiritual. Então, palavra de mãe, palavra de pai, palavra de pastor, tem que tomar muito Muito, cuidado. Não pode amaldiçoar. muito. Porque você vai declarar assim, porque uma vez eu ministrei uma menina que a pastora amaldiçoou que ela ia morrer. Ela veio pra gente sem cabelos, porque ela ficou tirando, ficou louca, entrou em espírito de loucura, e ela queria se jogar da ponte. 2 dias depois que a pastora amaldiçoou, Meu Deus. eu tirei 10 Exus de cemitério dela, Meu pastor. Porque a Deus. pastora declarou que ela ia morrer. Sim. Então, palavras de maldição pega se for de autoridade. E se a pessoa tiver brecha, o feitiço pega sim. Porque ninguém é perfeito. É. E você tem uma armadura. Está lá em Efésios 6. A sua armadura é manter sua salvação, manter a justiça de Deus, se manter na verdade, se manter na paz, tendo fé, vivendo a palavra de Deus. A armadura é símbolo de viver a palavra. Verdade, verdade. O pastor, é interessante que a liderança nunca é neutra, né? Ou ela está debaixo da plenitude da bênção de Deus para abençoar, ou está vivendo uma legalidade que para amaldiçoar, não tem termo. O reverendo Hernan Dias Lopes sempre diz aqui, a liderança nunca é neutra. Ou ela é bênção, ou ela é maldição. Você imagine alguém lançando palavra. Você imagine alguém, um prostituto, em cima do altar. O que ele vai transmitir para a igreja? Que espírito vai agir na igreja? A gente só pode dar o que tem. Exatamente. Então, esse espírito, alguém, por exemplo, que é mau caráter, o mau caráter não vai agir na igreja. Né? Alguém que tem um caráter maligno, é o caráter que vai agir na igreja. Então, isso é fato. E outra coisa muito importante, pastor Wesley, a gente falou sobre a questão, meu contra Jacó, não vale encantamento e maldição, porque alguns crentes gostam de usar alguns versículos de forma isolada, né? Para tentar dizer assim, não, contra a minha vida, não vale isso. Tentar se blindar, quando na realidade está andando fora dos princípios da vontade de Deus. E aí pega. Nós recebemos aqui um irmão na igreja, que novo convertido, e ele tinha uma dívida para pagar para o Estado, você me entende? E colocaram ele para limpar os cemitérios, fazer a limpeza. Ele teve a coragem de mandar para o bispo, estou mandando para o senhor aqui o que eu achei na limpeza que nós fizemos, em cada cova, o que tinha. Pastor Wesley, o que ele mandou para mim de vídeo, de boneco, tudo furado, de peças íntimas no cemitério, boneco faltando braço, cabeça, palavras escritas em sapos no cemitério de maldição. E aí eu pergunto, se isso não pega, você acha que eles iriam continuar fazendo isso? Não ia. É porque dá resultado no mundo espiritual. O mundo espiritual, eu sei que às vezes a forma de nós falarmos aqui, parece que a gente está criando um medo nas pessoas, né? Tenho medo. Será que o mundo, gente, espiritual é real? É real. Então acontece, pega. Se der lugar, o inimigo vem para destruir mesmo, porque há uma legalidade na vida. Eu estou encerrando aqui mais um testemunho. Nós tínhamos um amigo que dirigiu o culto, pastor Wesley, conosco, e ele tinha um Corcel. E ele levou na mecânica, e dali em diante o carro dele começou a dar problema. E ele orando, o Espírito Santo falou com ele, abre ali aquela capinha perto do câmbio. Quando ele tirou a capa,
tinham feito uma obra de feitiçaria com palavras de maldição para ele se acabar, faltar freio, bater, morrer ele e a família. Então, gente, às vezes as pessoas se escondem atrás de um legalismo religioso, se esconde atrás da religiosidade. Não, mas não pega em mim. Não pega? Ande de forma que não agrada a Deus. Ande alimentando a carne, o velho homem. O espírito da maldade existe. Paulo está dizendo ali que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade que atua nas regiões celestiais. Então existe maldições, ao meu ver, que acaba atingindo a vida de muitas pessoas que se dizem crentes, pastor. É verdade. Bispo, alguém fez uma pergunta aqui que eu comecei a falar, Pode mas é que eu não responder. terminei. Alguém perguntou, você falou da inveja e não terminou. Essa ex-bruxa que eu ministrei, ela falou que o pecado da inveja é um dos mais densos no sentido de abrir porta. Ela falou, existe uma série de pecados dos piores para que uma pessoa fique opressa. E ela disse assim, você quer lançar um feitiço sobre alguém, pegar é quando ela tem inveja. Eles usam os nomes que a gente não usa, né? Mas só para dizer, eles falam, a energia, como a bruxa falou, a energia da inveja é a mais densa que existe. E ela fala, é uma energia que puxa para baixo. Olha que interessante. Você já viu aquela coisa de a pessoa que tem inveja faz as coisas dos outros quebrar? Porque quando ela tem inveja, ela começa a chamar a presença de espíritos imundos. E esses espíritos imundos começam a agir contra as pessoas, né? Então, tem crente que tem inveja? Ah, não, porque crente não tem inveja. Crente não tem ciúmes, entende? Então, tem que tomar cuidado e sondar o coração diariamente, porque tem crente que vive vidas de sentimentos caídos. E sentimento tem que ir para a cruz. Eu acho interessante o salmista Davi dizer assim, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se existe em mim algum caminho mau. Prescruta-me, né? Isso que o senhor falou. Desculpa, pastor, mas eu vou ter que falar aqui. A gente, quando Deus nos chama para o seminário, esse dia eu estava conversando com a bispa, né? Isso há um tempo atrás, né? A gente entra cheio de ilusões, né? A gente acha que a igreja é perfeita, que o ser humano é perfeito, que por estar na igreja... Eu tinha essa credulidade, pastor, e confesso, né? Oh, não, mas você pode esperar traição lá do mundo, da igreja não. Você pode esperar que alguém não nutra o espírito da inveja lá fora, na igreja não. Você pode achar que alguém vai ter o rancor lá fora, mas na igreja não. Maldade, mas na igreja não. Duplicidade de caráter, mas na igreja não. Falsidade, só lá fora, na igreja não. E aí, quando você se depara com a realidade, você vai ver essas legalidades que existem na vida de muitos dentro da igreja, né? Muitos da igreja, que faz com que muitas vezes esse tipo de coisa pegue, atinja como seta a vida de muitos. É isso aí. Bispo, eu queria deixar um convite aqui, né? Tem bastante gente aqui na live e nós vamos fazer um seminário de cura e libertação aí na Igreja do Bispo, nosso Ministério Chaves do Reino, em parceria. Eu queria te convidar, querido. Esse seminário vai ser poderoso, amém? Ali nós vamos falar tudo isso de uma forma muito profunda e fazer orações, amém? Nós vamos também ministrar pessoas que precisam individualmente. Então, aqui, o povo está colocando o endereço aí, tá? Nós temos também seminários, né? Eu moro muito longe, outro estado. Bom, enfim, nós temos seminários mensais, mas nesse mês de agosto vai ser aqui na Casa da Cura, igreja do pastor Bispo Naldo, né? Fica em Santo André, Jardim Santo Alberto, Santo André, Rua Adelino Cesário de Souza, 50. Amém? Como que você se inscreve? Você vai entrar aqui no Chaves do Reino, no Instagram. Nós temos um link, que é o nosso site.
E lá tem alguns seminários, você vai na data do dia 24, 25 e 26 de agosto. E lá vai ter um link para você se inscrever, tá bom? Não deixe de participar, vai ser uma bênção. Nós temos outros seminários. Agora, este final de semana, na nossa sede aqui em São Paulo, no Belenzinho. Bispo, vai ter um seminário de ativação profética, né? Pô, ai, que bênção, vocês viram a Jesus descendo na escada, tarará, vocês ouviram a Deus. O nosso seminário profético é para te incentivar e te ativar a ver e ouvir a Deus. Chama Filhos do Trovão. Lá nós vamos explicar bonitinho, tá bom? Então, esse final de semana aqui na sede e lá em agosto, no último final de semana, na Casa da Cura. E em setembro, Bispo, nós vamos fazer um seminário nível 2, né? Que chama DNA. Nós vamos trabalhar só o que nós falamos, tudo que ficou registrado dos nossos antepassados no DNA, nós vamos confessar diante de Deus e trazer a cura. Nível 2. Amém. O pastor nessas considerações finais, eu quero agradecer a Deus pelo Ministério Chaves do Reino, pela pastor Wesley, toda a equipe. Estamos hermanados. Eu disse que aqui o meu desejo é que a Casa da Cura, pela estrutura que nós temos, né, seja aqui um local para que nós possamos atender Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Mateus, a região do ABCD todinho, porque é um local muito fácil, de muito fácil acesso. A Casa da Cura tem uma estrutura muito grande, graças a Deus por isso, temos estacionamento para ir 80 carros, né, pastor Cid? Aproximadamente, as pessoas podem vir, colocar o carro com tranquilidade, portão fechado, toaletes, tudo, graças a Deus, uma igreja muito estruturada. Então, eu falei com o pastor Wesley que o nosso desejo é que aqui seja realmente um local para atender essas pessoas. Eu estou muito feliz, como eu disse para o pastor Wesley, não foi fácil esses 6 anos. Eu agradeço a confiança que a Casa da Cura tem no Bispo Naldo ao longo desses todos esses anos, 22 anos aqui, e todo pastor sério jamais vai levar uma igreja para heresia, para o caminho errado, mas o pastor Naldo, o Bispo Naldo, teve a consciência, teve a clareza do que é realmente, como está a igreja contemporânea e a importância de trazer cura a essas pessoas, em todas as áreas. Cura emocional, cura espiritual, cura na questão do cuidado na área psicológica, terapêutica, cura e libertação. Então, hoje nós temos uma estrutura e como oferecer isso. Então, eu agradeço imensamente o pastor Wesley, mais uma vez. Eu creio que foi de muita valia esse esclarecimento, essa ministração. Às vezes, pastor Wesley, nós tivemos muita dificuldade aqui no início, né, em relação à linguagem que a Igreja Apostólica, a Igreja, o Seminário com Libertação usa. Por exemplo, ativar. Bispo, o que é esse negócio de ativar? Está na Bíblia? Tá, irmão. Despertar, desperta o dom que é em ti, Timóteo. Aviva. Isso é ativar. Outro, sim, quando o senhor falou assim sobre a questão de nós pentecostais usamos o tema, o título, dom de visão. Você não vê isso na Bíblia, não tem dom de visão. Né? Onde você vê dom de visão na Bíblia? Tem isso que o pastor Wesley falou. Como é, pastor Wesley? Que a visão aberta. Visão aberta, você enxergar, ver um... Na verdade, não é dom de visão, é um sentido espiritual, né? Que o seu espírito ele pode enxergar. Isso. Exatamente, né? Algumas coisas que foram utilizadas, por exemplo, Senhor, sela aqui a rede elétrica, sela, protege, Senhor, dos ataques do adversário contra a igreja, contra o momento que nós vamos ter. Então, são linguagens, às vezes, por exemplo, há uma questão que, dentro da questão pentecostal, em termos doutrinário ou de visões, não é a realidade daquele que a pessoa entendeu e vive, amém. Isso não pode ser ponto de conflito, ponto de dissensão, porque o que nos une em Cristo é muito maior do que aqueles que tentam nos separar. Então, nós vivemos isso hoje, estamos focados.
Você é o nosso convidado. O bispo Naldes que vos fala estará presente aqui, a bispa Fia. Eu não sei se eu vou aguentar, porque estou com 5,4, viu, o pastor Wesley? Ficar aqui o sábado, o dia inteiro, até a noite. Mas eu estarei aqui presente, quero ser abençoado, ministrado pela vida de vocês, exaurir, receber tudo quanto foi ministrado. E eu quero convidar você, pastor, também você que está me ouvindo, que ainda tem um preconceito de dogmatismo, de legalismo, né? Um pé meio atrás, um ceticismo em relação ao Ministério Chaves do Reino, venha para cá. Eu sei que hoje, devido a um ministério muito sério, o pastor Wesley desenvolve, uma equipe dele. Pensa numa equipe amorosa, um povo amoroso. Pastor, o senhor está de parabéns para a sua equipe. Que equipe que transmite Jesus, brilha Jesus. Eu senti isso quando eu vim aqui, o cuidado, o amor deles, a proteção deles com as pessoas que chegam, sem expor ninguém, sem ter um preconceito com ninguém, sem julgar ninguém. Isso é igreja, né? Isso é igreja. Então eu quero convidar você, isso, que muitas vezes está cego pela religiosidade, né? Está aqui duas pessoas que têm experiência de vida, que está falando com você pela palavra e pela experiência. E outros, sim, amado, para me concluir aqui, o pastor Wesley vai expressar as suas considerações finais, é que você realmente seja preparado para tirar, muitas vezes, essa névoa da religiosidade que está sobre a sua mente, assim, eu quero aprender, eu quero me reciclar, eu quero ouvir. Aquilo que eu entendo que para mim não serve, amém, mas eu tenho... O que o bispo está falando, o que o pastor Wesley está falando, não é algo escrito, não é algo conto carochinha, não é uma ficção, é aquilo que o pastor Wesley vive, aquilo que eu vivo, que nós estamos vivendo na Casa da Cura. Então você é o meu convidado. Amém. Bom, minhas considerações finais é gratidão, bispo, porque eu vejo muito Deus na sua vida, né, do que o Senhor tem feito, né, das barreiras que o Senhor tem enfrentado por amor a Jesus, né? Eu tenho visto o seguinte: você ouvindo a Jesus e não abre mão daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Então, olha, eu honro ao Senhor na sua figura, como pastor, bispo, viu? Amém. Glória a Deus pela sua vida, porque eu vejo a sua luta, né? Eu vejo a sua sabedoria, bispo, né? O seu jogo de cintura, né? Como no amor o Senhor tem feito as coisas, né? Uma pessoa inexperiente não ia conseguir de jeito nenhum fazer o que você está fazendo. Então, glória a Deus pela sua experiência, pelo seu amor, pela sua sabedoria e como você tem, inclusive, feito no tempo correto as coisas, né? No tempo de Deus, esperado no tempo de Deus. Eu via muito essa sabedoria na doutora Neuza Tioca, sabe? Mas as pessoas entravam duras, querendo bater, não é assim que Deus quer. E sempre esperando, amaciando, no amor. Então, minha consideração é glória a Deus pelo amor que você tem de ouvir a voz de Jesus, mas não abrir mão do que o Senhor está falando, né? Deus é bom. Verdade. E foram 6 anos, pastor, e eu reitero, eu sempre deixei muito claro para toda a membresia da Casa da Cura, não é uma imposição minha, aqui que quisera que todos pudessem participar, mas eu tenho vivenciado, eu tenho presenciado, eu tenho partilhado, nós temos partilhado essa visão e aquilo que nós conversamos, e a igreja precisa urgentemente. Oxalá, pastor Wesley, que todas as igrejas tivesse, eu sei que trazer algo que não é comum, causa resistência, causa impacto, a prudência, o equilíbrio, não impor, mas que as pessoas tenham a consciência que um pastor, um bispo, ele sabe o que está falando. E nem sempre isso que o senhor falou comigo, que nós falamos, aqueles que estamos ouvindo, né, de pastores vivendo uma opressão,
de missionárias, de profetisas com dons corrompidos, né? Então, esse equilíbrio que nós temos que ter. E aqui na Casa da Cura, eu sempre falo, vem e veja o que Jesus está fazendo através de Chaves do Reino e Casa da Cura. Aleluia. É isso aí. Deus abençoe. Amém. Um prazer enorme. Eu acho que do jeito que foi aqui, o pessoal vai querer que nós venhamos fazer outra live depois. Amém. Então, estamos à disposição, bispo. 24, 25 e 26, ok? Rua Adelino Cesário de Souza, número 50, Jardim Santo Alberto, Santo André, São Paulo. Está embaixo das informações. Em frente à parada do trólebus de Santo Alberto. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, pastor Wesley, Ministério Chave do Reino, toda a equipe, a senhora Priscila. Meu muito obrigado e um beijo bem forte no seu coração. Beijo, pessoal. Dá a bênção pra gente aí, bispo, pra gente ser abençoado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Noite de sonhos proféticos para todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.